Muito bem. No exemplo 7, ele quer resolver para x maior ou igual que 0 e menor que 2π a equação seno de 2x, aqui o arco duplo aparecendo, é igual a 2 vezes seno de x. Bom, vamos lá. Qual é o valor de x? Ele quer saber, na verdade, aqui, qual é o valor de x, né, no qual essa igualdade é verdadeira. Super tranquilo. Então, vejamos aqui. Ó. Apareceu o arco duplo aqui, então eu vou usar a fórmula do arco duplo para o seno. Qual é a fórmula do arco duplo? Cadê? Está aqui. Seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, para quem usar direto a fórmula, ou para quem for fazer a soma, né? A fórmula da soma é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho que o seno de 2x ele é igual a 2 vezes o seno de x. Beleza. Mas o seno de 2x, essa parte do lado esquerdo da igualdade, é igual a 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, do outro lado da igualdade, eu mantenho tudo igual. Então, veja que eu troquei o seno de 2x, eu troquei pelo resultado dela. 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Tá? E agora? Agora é o seguinte, eu tenho seno e cosseno aí interagindo entre si. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vou trazer esse 2 seno de x para o lado esquerdo da igualdade. Tá bom? Então, como é que vai ficar isso? Então, veja que, por exemplo, aqui, ó, eu posso dividir, para simplificar aqui a nossa equação, eu posso dividir toda a minha equação por 2. Porque eu tenho 2 vezes seno e cosseno aqui, eu tenho 2 vezes seno aqui. Ó. Então, se eu dividir por 2, para simplificar a minha expressão, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica aqui desse lado apenas com o seno de x vezes cosseno de x. E do outro lado aqui, 2 dividido por 2 dá 1, então ficam apenas com seno de x. Tá bom? Então, a minha expressão agora ficou apenas seno de x vezes cosseno de x igual ao seno de x. Eu não posso agora cortar o seno de x. Né? Não posso dividir tudo pelo seno de x como eu fiz com 2. 2 é um número positivo conhecido, né? E aí está aqui. O seno de x, eu não sei qual é o seno de x aqui. Né? Eu não sei qual que eu posso usar aqui. Então, eu não posso cortar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar esse seno de x, trazer para o lado esquerdo, como eu já tinha mencionado antes. Então, vai ficar aqui. Ó. Seno de x vezes o cosseno de x, menos seno de x, isso é igual a 0. Pronto. Observem o seguinte. Existe um fator comum aqui, né? Seno de x é a mesma coisa que 1 vezes seno de x. Então, veja que o seno de x aparece aqui e aparece aqui, ó. Ele é chamado de fator comum. Fator comum. Pronto. Então, se ele é um fator comum, nós podemos escrever essa expressão de uma outra forma, colocando o seno de x em evidência. Então, o que é isso? Então, eu vou botar o seno de x em evidência assim, ó. Seno de x vezes, aí, ó, parênteses. Coloquei em evidência, eu colocar ele aqui fora multiplicando. Veja que ele está multiplicando o cosseno de x e também está multiplicando o 1. Então, coloquei seno de x vezes, abro parênteses. Dessa primeira parcela, eu tirei o seno. O que sobrou? Cosseno. Então, coloco no parênteses, cosseno de x. Menos. Nessa segunda parcela, eu tirei o seno de x. Sobrou para mim quem? 1. Então, coloco 1 aqui. Ó. Isso é igual a 0. Então, aqui eu tenho agora que seno de x vezes cosseno de x menos 1 é igual a 0. Essa expressão é igual a essa. Ah, professor, mas aqui como é que eu sei que está certo? Lembra que nessas situações, a gente sempre faz o
a distributiva aqui, né? O seno de x multiplica pelo cosseno e depois multiplica pelo 1. Se você aplicar a propriedade distributiva aqui e voltar para essa mesma expressão, você escreveu certo a forma, né? Colocar o seno de x em evidência. Então, vamos conferir. Seno de x vezes cosseno de x, bom, tá aqui, ok. Menos seno de x vezes 1, tá aqui. Então, coloquei o seno de x em evidência de forma correta. Mas por que eu vou escrever assim e não assim o anterior? Pela seguinte coisa, veja que eu tenho uma multiplicação de dois números e ela dá zero, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Veja aqui o seguinte. Se eu pegar qualquer dois números, por exemplo, 3, e multiplicar por zero, dá zero. Não dá zero? 3 vezes 0 é 0. Se eu pegar o 0 e multiplicar por 3, por exemplo, também dá zero. Né? Porque em qualquer um desses casos, essa multiplicação dá sempre zero. Então, o que eu concluo aqui? Ó? Ou o primeiro fator é zero e o segundo não, né? E um deles tem que ser zero. Ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Em ambos os casos, a multiplicação dá zero. Esse aqui é um lembretezinho que a gente guarda aí, ó. Vamos guardar esse lembrete. Vou aplicar essa ideia aí, ó. Vamos aqui. Continuando a conta. Então, aqui, ó, eu tenho dois fatores. O seno de x é um fator e o outro fator é cosseno de x menos 1. São dois fatores, como aqui, ó. Um fator, dois fatores. Um fator, dois fatores. Então, como esses dois caras, essa multiplicação está dando zero, por exemplo, como essa situação aqui, ó. Ou o primeiro cara é zero, aí eu multiplico pelo segundo, que não é zero, e dá zero a resposta. Ou o segundo camarada é zero, e multiplicado pelo primeiro, dá zero também. Então, conclusão aqui, ou o seno de x é zero, então eu tenho aqui, ou o seno de x dá zero, porque se o seno de x aqui for zero, 0 vezes o cosseno menos 1 também dá zero. Ou o cosseno de x menos 1 é que é zero. Ou um ou outro. Certo? Beleza? Então, vamos lá. Se o seno de x aqui, se esse primeiro cara for zero, seria essa situação aqui, ó. Zero aqui e um número aqui, quando eu multiplicar dá zero, minha igualdade está verdadeira. Bom, se não for ele, então se não for esse cara aqui, é o segundo cara que é zero. Ou seja, cosseno de x menos 1. Então, se ele for zero, 0 vezes o que está do lado aqui esquerdo, dá zero do mesmo jeito. Então, são essas duas casas aqui. Bom, temos dois casos a avaliar. Se seno de x, quando é que o seno de x é zero? Né? Quais são os arcos dentro do ciclo trigonométrico? Quais são os arcos em que o seno é zero? Então, a gente faz aqui um rascunho para o seno de x igual a zero. Deixa eu calcular, deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui. Bom, eu tenho que seno de x deu zero. Então, quanto é o x nesse caso? Vamos avaliar aqui, é bem simples. Então, a gente faz aqui ó, um rascunho. Desculpa aí o desenho troncho. Mas é um rascunho, né? Então, está aqui o ciclo trigonométrico. Faz 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Que é uma volta completa. Então, aqui, ó, quando ele fala que o x é maior ou igual que 0 e menor que 2π, é porque ele está começando aqui no 0, dá uma volta e para aqui até o 2π. Então, eu quero só observar essa primeira volta aí. Então, lembra que o seno, ele está no eixo y. O eixo y é o eixo do seno. É esse eixo vertical aqui, né? Então, aqui em cima, o seno é 1, no meio é 0, e lá embaixo o seno é menos 1. Tá joia? Então, quais são os arcos cujo seno dá 0? Quem se lembra? São 4 pontos aqui, né, especiais, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. São 4 pontos em que o seno está nos extremos, né?
Em que arcos o seno vale 0? Quem que se lembra? Gente, tem 0. Pi, professor. Pi, perfeito, ó. Seno de π, ó, π está aqui, ó. Então, nesse arco aqui, você tem que olhar para o eixo y. Olhando para o eixo y, está apontando para que número? 0. Então, o seno de π dá 0. Qual é o outro arco? 2π. 2π, sim, mas ele não entra aqui porque é sinal menor, né? Então, antes do 2π, quem é o primeiro arco? Naquele mesmo ponto. 0. 0, isso, perfeito. Ó. Então, aqui, ó, quando o seno é 0, a gente olha aqui para o eixo y, ele está apontando para o 0. Então, o seno de x dá 0 quando o arco é 0 ou π. Então, aqui, ó, quem é esse arco cujo seno dele dá 0? 0 ou π. Então, aqui eu tenho o seguinte. Seno de π. Seno de π. Seno de π. Seno de x. Seno de x é igual a 0 significa dizer que o x é igual a 0 ou o x é igual a π. Em qualquer um dos dois casos, o seno dá 0. Então, achei dois valores para o x. O 0 e o π. Tranquilo? Vamos agora analisar o outro caso, que é o caso do cosseno de x menos 1 igual a 0. Então, vamos aqui. Ó. O cosseno de x menos 1 é igual a 0. Então, eu vou passar esse 1 para o outro lado. Olha o que acontece. Eu fico com cosseno de x igual a 1 positivo. Então, o cosseno, né, eu vou fazer uma análise parecida. Vou fazer um outro rascunho aqui, que é para a gente avaliar o cosseno. Então, aqui, ó. Eita, ficou horrível. Então, aqui a gente desenha aqui, né, o ciclo trigonométrico. Prontinho. Aí, vejamos. O cosseno, aqui a gente coloca os arcos, né, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né, e 2π. Prontinho. Lembrando que o cosseno, o eixo do cosseno é o eixo x. Então, o cosseno de x está aqui. Então, aqui nesse ponto, o cosseno é 1, no meio é 0, e lá no final é menos 1. Ok? Então, agora, feito esse rascunho, vamos avaliar. Cosseno de x está dando resultado 1. Qual é o ângulo, qual é o arco, né, onde o cosseno vale 1? 360. 361, mas só que ele não entra, né? Aqui, o 2π não entra porque vai de 0 até menor que 2π. Qual é o outro arco no mesmo ponto que vale 1? O cosseno dele vale 1. Em que ponto o cosseno do arco dá 1? Olha 0. 0, perfeito. Ó. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, o cosseno é essa medida toda aqui, ó. Ele vale 1. Tem algum outro arco que o cosseno dá 1? O único arco em que o cosseno dá 1 é o arco de 0, né? Medida 0. Então, aqui eu tenho que, se o cosseno de x é 1, é porque, então, o nosso x é igual a 0. Então, aqui, ó, eu tenho x igual a 0. Então, observe que eu encontrei dois valores para x, a gente quer calcular o valor de x, de modo que essa expressão seno de 2x seja igual a 2 vezes seno de x. Né? Então, qual é o x, né, o valor de x, qual é o arco x que torna essa expressão verdadeira? É quando o x é 0, né? Acontece aqui para o seno e para o cosseno, ou quando o x é igual a π. Tá bom? Em qualquer um desses dois casos, essa igualdade é verdadeira. Então, qual é a nossa solução da nossa equação? Então, eu tenho a minha solução, o x é 0 ou x igual a π. Essa é a solução da minha equação.
Obrigado por assistir. Bom estudo.